Eu vou lhe perguntar sobre aquele projeto seu de reforma política. O senhor disse que logo no começo vai mandar uma reforma política que tem aí mandato de 5 anos, voto distrital misto e a cláusula de barreira. Tudo bem. Eu só quero lembrar o seguinte, o senador Fernando Henrique tem um projeto lá no Senado, exatamente voto distrital misto, está lá engavetado. Tem mais uns 10 ou 12 engavetados lá. Projetos de reforma política estão dezenas, todas engavetadas. Por quê? Porque a gente espera que aqueles que se nutrem desse esquema mudem o esquema. É quase impossível isso. Eu queria saber o que dá ao senhor essa certeza de que o senhor vai conseguir fazer essa mudança. Tem muito a ver com a pergunta do 7, porque é preciso mudar um pouco o sistema. Mas uma enorme confiança. Nada justificaria eu estar aqui hoje conversando com vocês e fazendo essa caminhada se eu não acreditasse que isso efetivamente é possível. E no Brasil, Fernando, e aí talvez seja esse o momento para isso, não se faz nenhuma reforma constitucional, uma reforma que dependa de maioria constitucional, sem a ação firme do governo. Nós temos, a verdade é essa, um presidencialismo quase imperial no Brasil. Portanto, a presença do governo, a liderança do governo, no início de governo, é aquilo que nos faltou ao longo desses últimos anos. Vontade política para fazer algo que é essencial. O atual sistema faliu. Quem acompanha a vida política brasileira sabe que ou nós mudamos isso com coragem, inclusive enfrentando contenciosos, determinadas incompreensões, ou nós vamos ficar fazendo o que fez o governo do PT, rodando no mesmo lugar. Eu terei a coragem política que faltou ao atual governo para apresentar ao Congresso essa agenda. E acredito que o Congresso poderá, no início do governo, nos dar apoio para implementá-la. Só quero lembrar que o candidato Fernando Henrique também propunha a reforma política e depois ela ficou na gaveta do... Não seja tão negativo assim. Eu acho que nós vivemos um tempo novo e há hoje a falência dessas relações políticas. Não existia no tempo do Fernando Henrique esses 22 partidos dentro do Congresso Nacional com negociações, Fernando, quase que individuais, para não dizer de pequenos grupos de interesse. Mas ele ou nós teve temos a coragem de viabilizar isso no início do governo, ou aí sim as dificuldades para as outras reformas serão gigantescas e muito maiores do que poderiam ser. Senador, mesmo num quadro diferente, ele também teve que enfrentar essas questões da governabilidade. Não ouvi, desculpa. Mesmo no governo, mesmo sem esse número exagerado de partidos, ele enfrentou também problemas de governabilidade e ele teve que ceder a outros partidos, teve que ceder ao PMDB. O Renan Calheiros esteve no Ministério, inclusive. Alianças partidárias são necessárias, serão feitas, mas a que custo? Jamais ao custo que hoje se cobra do PT, que o PT admite pagar, na verdade, né? O PT parece que se acostumou e sente prazer em estabelecer esse tipo de relações. Hoje existe uma maioria no Congresso Nacional que jamais existiu, pelo menos desde que eu lá cheguei. E talvez não tenha existido desde enfim... Pedro Álvares Cabral. Mas em Minas Gerais... Minutinho, deixa só completar. Vamos lá. Então, é uma maioria extraordinária. No Senado Federal, a oposição tem 17% das cadeiras. Então, estamos falando de uma maioria de 83%. Na Câmara, a maioria chega próximo de 80%, talvez 70 e poucos por cento. Para que serviu essa maioria? Qual o projeto estruturante, qual a grande reforma que foi conduzida por um governo que detém essa maioria? Nenhum. Só se colheu o lado negativo, perverso, que é a ocupação do Estado brasileiro por gente desqualificada e que tem levado a essas duas principais marcas do governo do PT. Incompetência, né, em absolutamente todas as áreas e os desvios sucessivos que chegou uma exaustão desse processo. E os desvios sucessivos que aí estão. Chegamos à exaustão. E no meu caso específico, eu posso garantir, vai haver coragem política para apresentar uma proposta adequada que, a meu ver, possibilitará uma nova relação entre as forças políticas brasileiras.